questão 32, última questão da prova, tem aqui um gráfico de barras que fala aqui candidatos vagas. Olha só, os gráficos a seguir apresentam os números de candidatos e de vagas para os concursos AFA 2012 e 2013. Então aqui é o gráfico de candidatos, o gráfico de vagas. Aqui em preto é 2012, em cinza 2013. E aqui tem aviador, intendente e infante. Aqui o número de vagas correspondentes. Você sabe que no concurso da AFA essas vagas são separadas, né? Quando você se inscreve, você já diz qual curso que você quer fazer. E aqui vai o enunciado. Entenda-se por concorrência a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Normalmente eles divulgam isso nos concursos, né? São tantos candidatos por cada vaga. Do concurso 2012 para o concurso 2013, pode-se afirmar corretamente que... Então, o que é que tem aqui? Para a infantaria, a taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva, porém a concorrência diminuiu. E outras afirmativas aqui. Olha só, para responder isso aqui, a gente tem que calcular isso aqui, né? A concorrência. E também tem aqui o crescimento do número de candidatos, não tem que fazer cálculo nenhum. É só ver os valores. Mas aqui também está falando sobre concorrência. Aqui também está falando sobre concorrência. Quer dizer, você vai ter que calcular essa concorrência toda hora, né? Dividir um número de candidatos por um número de vagas. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Para a infantaria, a taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva, porém a concorrência diminuiu. Infantaria. Infantaria tá aqui. Então, ele falou que a taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva. O que quer dizer isso? Que o número de candidatos aumentou. Isso está correto. Passou de 2033 para 2059. Então, realmente, você teve um aumento aqui no número de candidatos. Agora, a concorrência, olha aqui. Olha aqui a concorrência. Como é que você vai calcular a concorrência? Você vai dividir isso por isso. Para 2012 e para 2013. E aí você vai ter que dizer se aumentou ou diminuiu. Então, olha só. Se você fizer isso aqui sem pensar muito... Você vai ter que fazer uma conta. Você vai ter que dividir 2033 por 20. Então, isso aqui é a concorrência nesse ano de 2012 para esse concurso aqui, para os infantes. 101,65 candidatos por vaga. Claro que o número é estatístico, né? Você não pode pegar um candidato e pegar uma fração dele. Agora, já em 2013, a gente teve aqui 2.059 por 15. Então, passou para 137,26. Então, olha só, a concorrência aqui em 2012 foi isso, e em 2013 foi isso. Aumentou, né? Pois é, você pode resolver o problema todo assim. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas para ver a concorrência e aí você vê se aumentou ou diminuiu. Então, na letra A, a taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva, quer dizer, aumentou o número de candidatos, porém a concorrência diminuiu. A concorrência diminuiu? Não, a concorrência aumentou, né? Você tem mais candidatos por vaga do que você tinha antes. Então, isso aqui está correto, mas isso aqui está errado. Ele está fazendo duas afirmações. A primeira é correta e a segunda está errada. Então, a frase como um todo é falsa. Seria verdadeira se você tivesse duas coisas verdadeiras, né? Agora, na verdade, para você responder isso aqui, você não precisa fazer essa conta que eu fiz. O que eles queriam, na verdade, é que você perdesse um tempão fazendo essas contas. Mas você, na verdade, não precisa. Eu não precisava ter feito essa conta nem essa aqui, porque eu não quero saber quanto é, eu só preciso saber se aumentou ou diminuiu. Olha só, quando você tem uma fração, numerador sobre denominador, e você aumenta o numerador
e diminui o denominador, o que acontece com a fração? Ela aumenta ou diminui? Ela vai aumentar, porque você aumentou o numerador, você está dividindo por um número menor. Se você está dividindo por um número menor, o resultado vai dar maior. Então a ideia é você entender o que acontece com as frações quando você mexe no numerador e no denominador. Mexe quer dizer aumentar ou diminuir cada um deles. Então nesse caso aqui, a gente tinha, a concorrência antes era 2033 por 20. E depois ficou sendo 2059 por 15. Olha aqui o que aconteceu. O numerador aumentou e o denominador diminuiu. Então a fração como um todo, ela aumenta. Então você podia ter chegado a essa conclusão sem fazer essa conta. A ideia, para ficar rápida a resolução, é você fazer tudo somente raciocinando com isso aqui, sem fazer as divisões. Tá, então essa primeira aqui a gente já viu que é falsa. Vamos ver essa segunda aqui. Para o quadro de intendência, tanto a procura quanto a concorrência diminuíram. Procura. A procura é o quê? É o número de candidatos. Ele está falando que diminuiu, né? E a concorrência diminuiu também. Concorrência diminuiu também? Vamos conferir. É para intendência. Então, olha aqui, intendência. A procura aumentou. Olha aqui, mais candidatos aqui. Então, isso aqui está errado. Eu não preciso nem conferir a segunda. Eu poderia já dizer que essa afirmativa é errada, porque essa aqui, para estar correta, ele tem que falar duas coisas corretas. Então, você, na hora da prova, você pode simplesmente concluir que essa afirmativa dupla aqui está errada, porque isso aqui furou. Isso aqui já furou, então furou tudo. Agora, será que a concorrência aumentou ou diminuiu? Aí você vai ter que ver. Olha aqui, a concorrência, o que aconteceu? Número de candidatos aumentou. Número de vagas diminuiu. Se você tem o número de candidatos aumentando e o número de vagas diminuindo, o que vai acontecer com a fração? Aumenta o numerador e diminui o denominador. A fração vai aumentar. Então a concorrência, na verdade, aumentou. Ele falou aqui que a concorrência diminuiu. Tá errado isso, né? A concorrência, na verdade, aumentou. Mas eu não precisaria checar isso, porque eu já vi que a primeira furou. Então essa letra B está errada também. Vamos ver aqui a C. Apesar da taxa de crescimento do número de candidatos ao quadro de aviadores ser negativa, quer dizer, ele está falando que você teve menos candidatos para aviadores. Então, apesar disso aqui, a concorrência aumentou. Então ele está falando que diminuiu o número de candidatos para aviadores, porém a concorrência aumentou. Será que isso está correto? Vamos ver lá. Sem fazer conta, hein? Olha aqui. Candidatos para aviadores. Você teve menos candidatos. Então, o número de candidatos diminuiu? Sim, isso aqui está correto. Agora, a concorrência, o que aconteceu com a concorrência? Olha só. A concorrência é o número de candidatos pelo número de vagas. O número de vagas diminuiu bastante, né? Despencou de 70 para 30. Então, no caso, a concorrência vai ser um número que antes tinha um valor, depois passou a ser um valor menor, dividido por outro número, que é o número de vagas, que diminuiu muita coisa. O que vai acontecer com essa fração? Olha só, se você tivesse o numerador e o denominador diminuindo na mesma proporção, a fração ficaria igual, né? Por exemplo, se isso aqui diminuísse 10% e isso aqui diminuísse 10%, a razão entre eles ia ser a mesma, porque você deu a mesma variação no numerador e no denominador. Só que aqui, o que preponderou? A diminuição do numerador ou a diminuição do denominador? Essa aqui foi muito mais preponderada, né?
foi mais significante, porque diminuiu muita coisa, caiu de 70 para 30. Então a gente pode dizer que o numerador diminuiu um pouco e o denominador diminuiu muita coisa. Então, quem é que vai prevalecer? É isso aqui. O denominador diminuindo faz com que a fração aumente. Então vai diminuir por causa desse, mas vai aumentar bastante por causa desse. Então quem vai ganhar? Esse aqui. A fração vai aumentar. Se você não acredita, faz a conta. Isso aqui, esse número por 70 e esse número aqui dividido por 30. Esse segundo resultado vai ser muito maior. Então, para os aviadores, o número de candidatos diminuiu sim, porém a concorrência aumentou. Então essa terceira afirmativa é verdadeira. A letra D está dizendo o seguinte, a concorrência dobrou. Será que isso está certo? Olha só, para saber se a concorrência, é claro que ela aumentou. Ela aumentou porque você teve aqui uma pequena diminuição no número de candidatos, porque aqui aumentou um pouquinho, aqui aumentou um pouquinho, aqui diminuiu. É claro que essa diminuição foi maior do que esses dois pequenos aumentos aqui. Então o número de candidatos diminuiu um pouquinho. Agora olha só o número de vagas. O número de vagas diminuiu bastante, né? Essas barras pretas passou para as barras cinzas, diminuiu bastante. Aumentou, se você somar aqui os números, você vai ver que o número de vagas caiu de 120 para 70. Agora, será que dobrou? Se você quiser saber se dobrou, você teria que trabalhar com números exatos. E com números exatos, você teria que fazer essa conta aqui. Somar esses números todinhos aqui, de 2012, somar esses números de 2013 e fazer a divisão. Faz a mesma coisa para 2013. Soma os números de candidatos, soma os números de vagas e faz a divisão. E aí você vê se o segundo resultado é o dobro do primeiro. Tem que ser exatamente o dobro do primeiro. Por acaso não vai dar, tá? Só que não é o caso da gente fazer essa conta. Vai perder tempo para nada. Porque a gente já chegou à conclusão que essa aqui é verdadeira. Então essa aqui, só para confirmar que é falsa, na hora da prova, claro que não vale a pena fazer. Aqui eu não vou fazer porque é um cálculo um pouquinho trabalhoso, você não vai aprender nada olhando esse cálculo, que é um cálculo de adição e divisão, né? Então não vai trazer nenhum benefício se eu resolver isso aqui agora para vocês. Eu vou simplesmente pular essa aqui, tá? Eu vou considerar que isso aqui está errado. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.